noite a todos. Boa noite. Gente, boa noite. Boa noite. Isso aí. Pessoal, é uma satisfação imensa ter a presença de todos vocês e ver todos aqui presentes nesse nosso evento conservador. E agora aqui eu vou estar iniciando, chamando aí os nossos convidados para compor a mesa, tá bom? Então, vamos iniciar aqui convidando para poder estar subindo aqui já e ocupando o seu lugar. Vou chamar aqui primeiro Pedro Pôncio. Uma salva de palmas. Isso. Convidar agora aqui também para compor a mesa o Wellington Santos. Uhul! Chamar também aqui à mesa o nosso presidente do conservador, José Carlos Bernardi. E vou também agora aqui convidar para subir aqui ao assento o Christian Machado. Delegado Mesquita. Uma salva de palmas. Tem ordem, Guarulhos. Tem ordem. Estamos aí também aguardando que tá para chegar também aí o Cleber Ribeiro e o Vitor Ruiz, tá? Que estão a caminho presos aí no trânsito. Para a gente dar início à nossa cerimônia de hoje, eu quero chamar aqui o Arley para ele poder estar fazendo a abertura para a gente com uma oração, tá bom? Pessoal, me desculpa, viu? Faltou aqui me chamar Matheus Pérez, uma salva de palmas. Matheus. Você é muito pequenininho, né, Matheus? Não, é que o homem é grande, hein, gente? Não é? Nunca perdeu uma causa. Queridos, boa noite. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Sou cristão, sou conservador, estou lutando pela causa como vocês e espero que tenham um grande funcionamento tudo o que estamos fazendo nos dias de hoje. Eu quero convidá-los a colocar de pé para a gente iniciar com uma oração. Em Salmos 33, versículo de número 12, vai dizer assim, ó, bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor. E o que eu quero dizer isso para vocês? Quero dizer para vocês que nós, como cristãos, vou me colocar no lugar de errado, ficamos muito tempo dentro do templo e não exercemos o nosso cristianismo do lado de fora. Então eu quero convidar você que nos assiste, a vir conosco nessa mesma visão e trazer para a nação brasileira uma justiça real. Este livro aqui é a minha Constituição. Por que minha Constituição? Ela é a mãe de todas as leis e muito tempo tem saído fora de padrão, por exemplo, no Brasil. Tem muita lei sendo quebrada, muita coisa sendo feita e nós temos que nos atentar. Aqui onde começou, a gente precisa ser conservador e voltar aos princípios. Amém? Feche teus olhos, querido Deus e soberano Pai, nesta noite solene, Pai. Nós clamamos ao Senhor, que iniciou todas as coisas, e pedimos a Ti, ó Deus, que nos dê sabedoria em debater, em falar, em poder agir, que em nome de Jesus o Senhor traga aos nossos corações cura, libertação, e que seja uma noite memorável com a Tua presença, e aonde estiver pessoas que estão contra essa atividade, sejam repreendidas em nome de Jesus, porque nós atuamos não em nome das trevas, mas em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela oportunidade e a salva de palmas. Amém. Obrigado pela presença de todos aqui. Como o Renato falou, meu nome é Wallace. Sou nascido e criado, pretendo ficar aqui guardado também nessa cidade. Eu agradeço a todos vocês. O Partido Conservador surge com um propósito muito claro. Não ser apenas mais um partido, mas uma resposta a uma missão. Uma promessa que nasceu no coração do nosso presidente, José Carlos Bernardi, da Inalesa,
Direção de Deus para todo esse tema. Um partido que não negocia princípios, que não abre mão de valores, que se posiciona com firmeza e coerência. E é acreditando nisso que eu estou hoje aqui, e por causa de estarmos todos juntos lutando para tornar esse projeto uma realidade. A cada um de vocês que estão presentes, o meu sincero agradecimento. Muito obrigado. Boa noite, gente. É um recado para as mulheres que estão aqui hoje e também para aquelas que estão, em suas casas. Aí eu vou ler, tá? Não repara não, porque eu escrevi aqui para não me alongar muito. Tá bom? Boa noite. Mulheres, a presença de vocês aqui não é apenas importante, é essencial. A política precisa de mulheres que entendam que direitos caminham juntos com responsabilidades. Mulheres fortes, conscientes e comprometidas com valores que sustentam a sociedade. Quando mulheres responsáveis se afastam, esse espaço é ocupado por narrativas que distorcem o verdadeiro significado do direito da mulher. E é por isso que precisamos de clareza, de comissões de mulheres que devem ser lideradas por mulheres. Então a gente precisa formar comissões com mulheres, E se as mulheres não estão presentes na política, fica difícil, A gente acaba sendo ocupado o espaço por homens femininos, E homens masculinos, Então, mulheres, vamos lá. Nosso papel é participar, ocupar e influenciar, não para dividir, mas para garantir equilíbrio e respeito. Afinal, tudo isso garante a proteção da mulher. E é isso, a minha mensagem é essa para vocês, mulheres. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, precisamos falar aqui um pouco da verdade. A direita cresceu e conquistou espaço. Mas muitos chegaram ao poder e esqueceram quem lutou para colocá-los lá. Tem gente na base defendendo nossos valores todos os dias, sem apoio, sem estrutura, sendo ignorado por quem deveria fortalecer. Isso é inaceitável. Por quê? A esquerda, ela faz isso muito bem. Ela fortalece suas bases e ela não deixa ninguém de fora. E com essa organização, tá dando um baile na gente. Por mais que a maioria das pessoas hoje no Brasil seja de direita, até mesmo sem saber que é de direita, às vezes ela é de direita, só não tem consciência disso, mas ela é. Por causa dessa omissão de nós que se diz de direita, conservadores e coisa e tal. Daqueles, principalmente, que chegam ao poder e esquecem de fortalecer essa base. E o final do nosso objetivo tem que ser claro. Nós precisamos fazer e ser a mudança nesse país. E tem que começar assim, dando atenção àquilo que deve dar atenção. E fortalecer as bases, nunca esquecer as bases, as pessoas. E é isso. Muito obrigado. Boa noite a todos. Sou a Gláucia. Converso com muitos de vocês, mas nunca vi meu rosto. Bom, eu que ajudo a organizar essa estrutura dos eventos conservadores, muitas das vezes. E esse é o início de mais um ano, a segunda temporada dos eventos conservadores. Obrigado a todos que estão aqui na mesa, na bancada, por aceitar esse convite. É uma honra para nós ter vocês aqui. Para falar principalmente da pauta segurança, obrigado, Kleber, por ceder esse espaço pra gente. Eu sei. E eu agradeço a cada um, pessoal do Guarulhos. Agradeço a todos vocês e vamos que vamos, Obrigada, gente. Eu queria agradecer aqui a cada um que aceitou o convite, em nome do vereador Clério Ribeiro, que é quem tem aberto as portas sempre pra gente aqui, tem sido um grande parceiro, um irmão, irmão mesmo, de verdade, É isso aí, na verdade nós somos irmãos de sangue, só que o sangue é o de Jesus, é o que nos torna irmãos. Bom, seguindo aqui, eu vim de motocicleta, eu sou motociclista e ando basicamente em moto, e aí eu sou um cara que observo por onde passo. E eu tenho observado
que praticamente todas as casas possuem grades. Nós estamos presos. Nós estamos presos dentro da nossa casa e com medo. Enquanto isso, os bandidos estão soltos. Enquanto isso, eles estão assaltando, roubando o celular para tomar cervejinha, tendo que o país tem um decreto aí que o presidente assinou, né? Que os meus meninos roubam o celular só para tomar uma cervejinha. Então, eu quero dizer que nós, sociedade, já fomos condenados pelo sistema a ficar presos dentro de casa. E quem tem um pouco mais de dinheiro anda preso dentro de um carro blindado. Tá certo isso? Bandido não pode ser tratado como vítima. Inverteu-se a lógica. Bandido tem que estar na cadeia, pagando pelos seus crimes. E eu confesso que ciúme é um dos frutos da carne, mas a inveja também é pesada. Mas eu tenho uma inveja santa. Hoje, dia El Salvador, com o presidente Bukele. Porque este homem, no dia 11 de fevereiro, no dia que se completou um ano do Escritório da Paz da Casa Branca, fez um discurso dizendo: nós vencemos a criminalidade em toda El Salvador, colocando os bandidos na cadeia. Hoje é um dos países mais seguros do mundo. Mas antes vencemos essa criminalidade no reino espiritual em oração. As armas da nossa milícia são poderosas em guerra. E quando a Bíblia diz que Deus é o Senhor dos exércitos, saiba que esses exércitos não estão desarmados. Então, nós hoje poderíamos imitar os Estados Unidos, que tem uma Constituição muito enxuta, me parece que são só 12 artigos, com 26 emendas. A primeira emenda garante a sua liberdade. E a segunda emenda te dá a força da arma para que a tua liberdade seja verdadeiramente imposta contra. E este é o princípio. Os americanos têm na Constituição o direito a porte de arma, a ter arma contra a tirania do Estado. Por isso que os americanos têm armas. Contra a tirania do governo. Por acaso, nós não vivemos hoje num governo tirânico nesse país, em que nós temos que ficar presos, enclausurados, encarcerados dentro de casa, e o PCC, o Comando Vermelho e as outras 70 organizações criminosas, a propósito, são 72 organizações criminosas que atuam no país, não podem ser consideradas terroristas, porque são empresas que só querem lucro. Esse é a desculpa do Itamaraty, que essas organizações criminosas visam lucro, portanto não são terroristas. Mas elas têm domínio de território, elas têm domínio de pessoas e elas causam terror. E eu ainda, há poucos dias, marquei Marco Rubio e Donald Trump no meu X. Não esqueçam que o MST também é uma organização terrorista. O que nós precisamos a partir de agora, meus amados, é coragem para enfrentar um sistema tirânico. Esta é a diferença. Nós temos que ir a campo e enfrentar a tirania desse sistema e retirar aquele homem que está preso injustamente, doente, preso e sendo caçado desde o primeiro dia que assumiu o governo, em 2019. Então, percebam só que este ano de 2026, com todo o tabuleiro de xadrez global que Donald Trump está fazendo, e agora com a possibilidade de ser enquadrado o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, me parece que os céus começam a se abrir sobre o Brasil, para que nós possamos alterar o curso da história. A esquerda deu o que deu, não tem mais por onde ir. Acabou o poder da esquerda. Com o governo Donald Trump,
cai Venezuela, cai Cuba, cai Petros e cairá essa potestade maligna chamada PT no Brasil. Amém. E eu quero dizer que este ano de 2026 nós vamos mudar o comando do Brasil. Só que eu quero convocar cada um de vocês a não só votar. O teu voto vale um, mas a tua influência, aonde você chega, por onde você passa, com quem você conversa, no teu WhatsApp, no teu Instagram, no teu Facebook, nas tuas ações. Mas a tua influência vale mil. A mudança na história do Brasil passa pelo nosso esforço e a nossa consciência. Queria agradecer imensamente a cidade de Guarulhos, para a qual eu nutro um carinho especial, e principalmente ao grupo do Partido Conservador, que é um dos mais fortes do Brasil, era justamente o grupo de Guarulhos, visto que essa é a segunda vez que a gente faz evento aqui na Câmara de Vereadores de Guarulhos. Eu sei de que essa cidade tem muita história a ser construída, e quando nós tivermos um partido legitimamente de direita e conservador, não só a história de Guarulhos, não só a história de São Paulo, mas a história do Brasil e o conservadorismo vai mudar. Deus abençoe ricamente você, sua casa e os seus planos. Olá, boa noite a todos. Sou Pedro Pôncio, mais conhecido como ex-vagabundo. É porque eu fui do Movimento Sem Terra. Estou pela segunda vez aqui na Câmara Municipal de Guarulhos, com muita honra. A primeira vez que eu estive aqui, eu me lembro de ter em meus olhos, né, Kleber? Gás lacrimogêneo. Fui expulso pela vereadora do PT da Câmara. Foi lindo. Mas viemos aqui dar o recado que a gente não vai aceitar nos calarem. A gente vai continuar falando, independente do quão barulhento eles são. São uma minoria barulhenta, mas não vão nos calar jamais. É uma honra estar aqui, agradeço o convite de todos. Bom, de forma bem rápida, eu fiquei publicamente conhecido como ex-MST após a minha história se tornar pública nas redes sociais. Na infância, família pobre, desestruturada, desajustada socialmente, meus pais foram cooptados para um acampamento do MST e o movimento fez aquilo que eles sabem fazer de melhor, que é doutrinar. E eu, aos 11 anos de idade, já fui um soldado da Revolução Socialista, a ponto de querer avançar para cima da polícia armada com um facão para matar ou dar a minha vida por uma causa revolucionária, que era a revolução que foi pregada para mim como sendo uma causa legítima e nobre. Em 2022, eu decido fazer um protesto de indignação, vendo tudo que estava acontecendo no Brasil. Nunca fui político, nunca tive a intenção de ser político, até que fui tomado dessa indignação popular e decidi fazer uma camiseta com a bandeira do Movimento Sem Terra, só que substituí algumas palavras e coloquei lá: vai trabalhar vagabundo, o capitalismo é maravilhoso. Coloquei ali uma carteira de trabalho e fui para Brasília. Havia 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas em Brasília naquele dia. E ao gravar um vídeo ali com a deputada Bia Kicis, esse vídeo tomou uma proporção que eu não imaginava. E daquele dia em diante a minha vida mudou. Comecei a fazer militância política, comecei a atuar, mostrando para as pessoas a verdade. Eu fui realmente aclamado popularmente, porque as pessoas diziam: você precisa falar, nós nunca conhecemos alguém que esteve lá dentro. E então eu começo a contar para as pessoas a verdade. Afinal, a Bíblia diz: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então a verdade liberta, eu fui liberto e eu sei que é possível libertar o país dessa maldição, dessas ideologias que permeiam esses movimentos de esquerda. Dito isso, vou entrar rapidamente no meu tema, aqui em 4 minutos, fazer uma explanação rápida sobre conservadorismo e segurança pública. Eu sei que muitos de vocês querem que eu adentre muito ao assunto do Movimento Sem Terra, como funciona, qual é, por exemplo, a estratégia, né, revolucionária do movimento para subverter as instituições, para invadir propriedade privada, tanto no campo quanto na cidade. Mas isso é muito difícil fazer no tempo que me é dado. Acredito que teremos outra oportunidade de fazer uma palestra muito mais concisa. Quero deixar também clara a indicação desse livro, onde eu tentei compilar, e esse livro inclusive é só uma introdução
de 200 páginas, A Face Oculta do MST, Como Sobreviver aos Campos de Doutrinação. Um movimento que existe há 40 anos e talvez esse seja o primeiro livro na história do Brasil a expor as entranhas do movimento, suas estratagemas, como funciona o processo de doutrinação de crianças, preparando eles para serem verdadeiros soldados da Revolução Socialista, como essa doutrina invadiu a mente de crianças nas escolas do Brasil, como ela tem invadido as universidades de São Paulo, de todo o Brasil, como, por exemplo, o Movimento Sem Terra, ele já formou mais de 200 mil militantes nas universidades públicas através do Pronera, que é um programa de financiamento estudantil da Reforma Agrária, e como essa militância hoje atua, criando manifestações, doutrinando, fazendo movimentos, tudo para realmente subverter as instituições e fazer o que eles mais querem, que é uma revolução socialista. Alianças escusas com Hamas, alianças escusas com a ditadura venezuelana, com o narcoterrorismo, com facções criminosas. Tudo isso é muito complexo, não daria para eu expor aqui neste tempo. Mas eu quero, antes de mais nada, falar sobre algo que permeia a ideia do MST. E talvez, se você compreender esse simples princípio que eu quero trazer aqui para você hoje, eu vou me dar por satisfeito. Antes de ser de direita, antes de ser conservador, eu sou um jovem cristão, sou casado, vou ser pai esse ano o Kalel nasce, e eu vou realmente me sentir um homem realizado no início de julho, quando o meu filho nascer. Então, antes de falar em política, eu falo sobre a minha fé e como o cristianismo é realmente a única forma de libertar essa nação. E não tem como falar de segurança pública sem falar de princípios da fé cristã, como, por exemplo, quando nós falamos sobre conceitos de justiça, conceitos de liberdade, conceitos, da aplicação da lei, tudo isso são princípios e valores. O que acontece, talvez se eu pudesse enumerar para vocês qual é a principal maldição que eu experimentei quando se trata de movimentos de esquerda, é o conceito ou a doutrina de esquerda marxista que traz para a sociedade que o ser humano ele é vítima e não responsável pelas suas próprias ações. Quando a gente fala de vitimismo, que é muito falado hoje quando se trata do debate público, nós não podemos esquecer que tudo isso começa na Revolução Francesa. Jean-Jacques Rousseau começa a trazer a ideia de que o homem, ele nasce bom, mas é a sociedade quem o corrompe. Então todo mundo é bonzinho. O bandido, na verdade, ele é vítima do traficante, como disse um pensador contemporâneo muito importante do nosso país. O bandido é vítima, ele não é culpado pelas suas ações. Então, todo esse conceito que joga o ser humano como alguém que está cometendo um crime porque é vítima de outro crime social que fizeram com ele, não é nada mais satânico do que isso. Porque o conceito cristão é justamente o oposto. Santo Agostinho, que foi um dos pais da igreja, talvez o primeiro grande filósofo da era cristã, ele diz, já nos primeiros séculos, de que o homem nasce mal. O homem nasce com suas inclinações pendendo para o mal. Quando você tem... Quantos são pais aqui? Deixa eu ver quantos pais nós temos aqui. Todos sabem que uma criança, já nos primeiros anos de idade, já começa a dar trabalho, já começa a mostrar ali uma certa arrogânciazinha. Você já tem que doutrinar, já tem que ensinar a ela ser bem educada, não beliscar o irmãozinho. Tá falando com um amigo agora há pouco, ele me contando que o filho dele de 1 ano e meio formou uma gangue de bebês lá na creche e estavam batendo no coleguinha. Então é isso, o ser humano ele nasce com as suas inclinações para o mal, e é preciso que haja lei. Por isso que quando nós falamos da fé cristã, nós falamos de princípios de ordem, princípios de justiça, princípios de liberdade. E eu já estou quase extrapolando meu tempo, prometo que eu já vou concluir. Isso, Pedro, eu já ia pedir mesmo para poder equilibrar o diálogo. Perfeito, eu já vou concluir. Então, nós temos duas visões de mundo, duas cosmovisões, duas doutrinas. Uma delas diz que o homem é vítima e a sociedade o corrompe. E o cristianismo diz, você é culpado, na verdade. Você precisa tomar e assumir a sua responsabilidade diante da sociedade. Para concluir, quando Deus cria o homem e coloca no jardim do Éden, esse homem ele entra numa aliança com Deus, depois ele quebra essa aliança e o pecado do homem não fica impune. Por isso, no conceito cristão, é necessário que Deus não passe a mão na cabeça do homem. Deus envia o seu próprio Filho ao mundo para pagar a pena eterna que era do ser humano. Então é importante que nós tenhamos em mente
que existem dois modelos de sociedade que nós podemos adotar. Uma, jogando a culpa de todo o mal social numa sociedade que é impossível quantificar, qualificar e punir, ou dizendo para cada indivíduo, você é responsável pelas suas ações, e se nós começarmos a punir pequenos delitos, então nós vamos criar uma cultura que realmente faça sentido, porque uma cultura de impunidade gera a cultura que nós estamos vendo. Do pequeno que fura fila, a um membro do Supremo Tribunal Federal que acha que é Deus, que acha que pode ter contrato de 129 milhões, e esse antro de corrupção não acaba. Então, mais uma vez, existem duas ideias, duas cosmovisões diante de nós. Eu acredito que punir é a melhor solução, educar também é a melhor solução, e dar oportunidade para que as pessoas possam sim ser reeducadas, inseridas na sociedade, porque afinal o Evangelho é justiça, mas o Evangelho também é amor, paz e liberdade. Bom, eu acho que a gente teve uma aula, né? Bom, realmente a briga jurisdicional é uma briga que ninguém vê, né? Eu estou aqui no dia a dia na Câmara com o vereador Kleber, acompanhando nas sessões, e muitos dos senhores aqui o acompanham nas redes sociais, veem apenas um pequeno pedaço de um todo muito maior. A briga aqui, ela inicia-se aqui e morre, ou melhor, morre não, continua no tribunal. Graças a Deus, até então, temos o prazer aí de estar tendo um ótimo desempenho judicial. Não perdemos, né, Kleber? Acho que até não tem nenhum processo. Não temos nenhum processo, entre vários. É processo na Justiça Federal, é processo inquéritos policiais, processos na Justiça Civil. E, realmente, o que nós vemos aqui, trazendo ao tema em questão de segurança pública, que, lamentavelmente, há uma formação perversa nas universidades, nas associações, entre outros órgãos jurisdicionais, conselhos de classe aqui em especial, não tem problema nenhum em falar da própria OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, que muitas vezes é tomada por pessoas que vêm com uma mentalidade de se suavizar, de ressocializar, de não punir, de criar medidas alternativas, né? São palavras tão bonitas. Não, vamos ressocializar o bandido, vamos. Pega estuprou, matou, vamos ressocializar, vamos colocar. Ele está cometendo violência contra a mulher, vamos colocar ele lá de volta para morar com a mulher que ele está violentando. Ou melhor, contra qualquer pessoa, né? Contra qualquer tipo de vida, seja qual for, homem, mulher. E dentro vai se criando um conceito que eu gosto muito, que me atraiu a estudar essa parte da tecnologia, que é a questão da bandidolatria, né? A sociedade está se criando um conceito de bandidolatria, que é bonito, é bom ser bandido, é bonito, é bom ser igual ao bandido. Isso nós vemos na nossa sociedade, quer pelas letras das músicas, quer pelas novelas, entre as quais da Globo, entre outras grandes emissoras, que a mocinha se apaixona pelo bandido. E isso não fica apenas no âmbito da cultura, isso não fica apenas no âmbito da música, da universidade, do meio acadêmico, não, ela entra nos tribunais. Aqui temos, por exemplo, compor na mesa, creio que poderá falar mais propriedade disso, o delegado Mesquita, por exemplo, que às vezes se cria a polícia falta estrutura, ou por conta de dificuldades processuais feitas pelos próprios legisladores, uma série de garantias, ou seja, o garantismo penal, um conceito muito falado sobre que há diversas garantias para proteger o que seria a dignidade da pessoa humana, mas, na verdade, cria um verdadeiro empecilho na punibilidade, na investigação, e nesse meio caminho não há uma severa resposta do Estado, né? Aqui estamos no evento conservador. Poderíamos falar, não, mas se esperar
uma resposta do Estado, nós somos conservadores, esperamos uma resposta do Estado mínima. Não, o Estado tem que existir para defender aquilo que é importante. A vida, a propriedade privada, são áreas essenciais. Né? Tudo que extrapola disso, o Estado não deve intervir. Tanto que o Dr. Roger está ali falando do Milei, vem aquela ícone, cena dele lá cortando um monte de ministério, né? Motosserra. E realmente é isso. O Estado tem que estar intervindo menos na vida das pessoas. Mas, quando se é para garantir a vida, a propriedade e a liberdade das pessoas, o Estado tem que estar presente. E aqueles que ferem qualquer um desses princípios de outra pessoa, tem que ter, sim, a mão pesada do Estado. Tem que ter, sim, a mão pesada do Estado, o bandido, o criminoso, obviamente, desde respeitado alguns critérios mínimos, garantias de direito à defesa, contraditório. Mas, se não houver isso, entramos naquela questão lá que vivemos hoje no Brasil. Um Estado que pune, por exemplo, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro e uma série de pessoas, sendo que a população fica, onde está o crime dessas pessoas? Então, criou-se um Estado doente, patológico, que quem deveria punir, ele não pune. E, porém, quem deveria ter direitos, garantias preservados, não se tem. Então, é dentro dessa perspectiva processual, dessa perspectiva que eu tenho aqui, segurança pública, que eu acho que o direito tem que ser reformado, tem que ser repensado, e por isso estamos aqui esta noite para tentar ser uma semente e mudar, criar uma nova formação, uma nova cultura jurídica e também, principalmente, política. Ok? Eu agradeço a todos os senhores aqui presentes e a oportunidade de estar dando essa explanação. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Agradeço o convite dos meus amigos Bernard, Christian, Kleber e tudo mais. Klaus, você está aqui também, uma pessoa que eu gosto muito. Bom, eu sou advogado, trabalhei no gabinete do deputado estadual Douglas Garcia, quando ele era deputado estadual. Ainda hoje faço a defesa dele em muitos processos cabeludos, vocês devem imaginar. Também fui advogado da Bárbara, do canal Te Atualizei, fui o responsável, junto com meu amigo Jorge Luiz Saldanha, por levar ao Supremo Tribunal Federal a petição para reativar as redes dela, depois daquele bloqueio que o Alexandre de Moraes devolveu. Ela foi a primeira civil não parlamentar a ter as redes sociais devolvidas após aquele bloqueio geral do STF. E após isso também pedimos o desbloqueio das redes sociais da Paula Marisa, e também o próprio Alexandre de Moraes contemplou o desbloqueio. Atuamos também no inquérito 4781, a segunda busca e apreensão ocorrida foi contra, na época, o nosso chefe de gabinete, Edson Salomão, e também foi um dos primeiros a ter o inquérito arquivado no âmbito do Supremo. Tudo isso para dizer que sou advogado e atuei nessas questões aí bem cabeludas, apesar de eu ser careca. E também, enfim, fiquei no gabinete do Douglas até o final do mandato, ele não foi eleito, e continuei também atuando nas causas dele. Vencemos a Vera Magalhães e o Ministério Público Eleitoral na ação por conta da discussão que ele teve com a Vera Magalhães. Eram 14 advogados contra este que vos falo, e eu preciso contar rapidinho um pouco da experiência da audiência, porque o Douglas estava, evidentemente, com muito receio, eram advogados influentes. Eu falei, cara, a gente vai fazer nosso trabalho e vamos botar para quebrar e vamos deixar eles mais perdidos do que segue um tiroteio. Eu não violei, né? Eu joguei com a lei, com um rito, fiz coisas que geralmente não se fazem. Ele foi absolvido no primeiro grau e essa absolvição foi mantida pelo TRE São Paulo. O Ministério Público agora está querendo levar ao TSE, espero que eles não consigam. Por que eu digo isso? Porque nós, de direita, temos o péssimo costume, eu preciso dizer que isso é um péssimo costume, porque isso falta um pouco desse pensamento crítico, de respeitar o jogo. Quando há ferramentas que nós podemos tirar da própria legalidade para fazer o jogo virar ao nosso favor. Então, eu via muitas pessoas dizendo, doutor, mas como é que você foi no STF e ganhou? Eu joguei, eu estudei para isso, e enfim. Tá certo? Então, um pouco menos de derrotismo, um pouco mais de malícia, faz bem a nós, conservadores.
Eu acho que tem faltado isso. E em vez da gente ficar, meu Deus, eles estão acabando com a gente, estão sendo triturados. Não, irmão, bate no peito, vai pra cima e bota pra ferrar nesses caras. Entendem? E às vezes Deus vai te ajudar, como me ajudou, toda honra e glória a Ele, e a coisa vai acontecer a despeito de tudo parecer estar contra nós. Mas às vezes é só ruído, tá só na sua cabeça. Vai pra cima e joga o jogo. Então, eu me recordo até que no primeiro embate que eu tive com o juiz, no caso do Douglas, ele falou, Negão, eu acho que eu tô ferrado. Eu falei, calma, o jogo ainda não acabou, né? E curiosamente, eu tive essa impressão, foi nesse primeiro enfrentamento com o magistrado sobre a minha linha de defesa, que era muito heterodoxa, até porque o caso era heterodoxo, né? Nós tínhamos uma ata dizendo, os membros do Conselho Curador da TV Cultura dizendo, temos que articular contra este rapaz, inclusive extrajudicialmente. O que eles estavam querendo dizer ali? Que queriam pegar o cara na curva, não era jurídico. Queriam articular nas sombras. E burros pra caralho, né? Porque eu peguei essa ata e juntei no processo. Olha lá, ó, tem uma gangue de burgueses querendo arquitetar contra o meu cliente. E aí, no primeiro embate, o juiz parece que passou a respeitar a defesa. E nós triunfamos. Então, a advocacia criminal também é isso. A advocacia criminal também é ter essas sacadas para o bem. A gente tem, às vezes, um preconceito com o advogado criminal, né? Um defensor de bandido, etc. E eu pergunto, bandido segundo quem? Por quê? Para o Ministério Público Eleitoral, por exemplo, meu amigo Douglas, hoje, enfim, é um ativista e tal, é um bandido. Para a Procuradoria-Geral da República, o Felipe Martins é um bandido. Para o Alexandre de Moraes, o nosso querido Jair Bolsonaro é um bandido. Então, eu trago essa reflexão, que eu tenho o costume de ser do contra e aguento um tranco. O Vanucci é bandido. É bandido. Então, tá bom. Então, eu trago essa reflexão crítica pra gente, para nós entendermos que existe um sistema, existe um jogo, nós temos que jogá-lo. E quanto mais nós tivermos essa mentalidade crítica em relação a essas coisas, melhor será para nós neste momento autoritário que nós estamos vivendo. Eu estou dizendo que é algo que a gente tem que levar ferro e fogo até o fim, mas nós estamos num momento em que nós somos os perseguidos, nós somos os bandidos, nós somos os suspeitos, e nós temos que aprender a trabalhar como clandestinos que somos à luz desse sistema. Muito obrigado. Bom, pessoal, acho que a galera aqui deve me conhecer também. Arrumo briga com o petista o tempo todo. Como disse o Dr. Matheus, a gente não perde nenhum processo, graças a Deus. Senão eu já estaria falido, né? Ou preso. Ele fala que às vezes eu fico flertando com a cadeia, não por ser corrupto, mas por brigar com a petista que senta ali. Inclusive no seu lugar aí, irmão. Então vem, diz aí, ó. Faz um negócio aí. Mudou de cadeira aí, ó. Sabia? Você tava com a energia carregada mal, porque você tava sentado no lugar errado. Mas o problema é, pessoal, a gente tem que ocupar esses lugares aqui, não pode deixar petista ocupar não. A gente tem que ocupar os lugares de espaço de poder desse país, que é comandado por gente ruim, gente incompetente e gente lixo. Infelizmente, pessoas que não gostam de trabalhar ocupam cadeiras como essa, que é de muita importância. E pela graça de Deus, venho do nada, de uma família extremamente comum. Acredito que, como a maioria de todos que estão aqui, inclusive tenho amigos que conhecem as minhas origens e podem afirmar o que eu estou falando. Sou militar, formado em Direito, tenho técnico em Administração, meu pai policial militar, minha mãe professora, meus avós caminhoneiros, né, motorista de ônibus, empregada doméstica, minha família é extremamente comum. Falaram para mim que eu não poderia ocupar um desses cargos porque eu não tinha dinheiro suficiente, família importante o suficiente, mas nós calamos a boca de todos eles. Então eu acho que quando falam para mim que a sociedade não tem mais jeito, o Brasil não tem mais jeito, não tem mais jeito. Tem jeito sim, a gente só tem que calar a boca desses pessimistas. Eu acredito que só não tem jeito agora porque pessoas incompetentes como a moça que senta aí estão ocupando um cargo importante como esse, que só sabem pensar em fazer chocarrice com o próprio cargo. Porque é o seguinte, rapaz, mesmo se eu fosse mulher, eu teria vergonha de ir pro embate e quando um homem falasse comigo, do mesmo jeito que eu tô falando com o homem, eu falar, eu sou mulher, por isso que ele tá fazendo isso.
A gente não precisa de mulher que é fraca, tem que ser mulher que nem as de direita que hoje tem no Congresso. E podem ver, as mulheres de direita no Congresso não ficam fazendo vitimismo. É isso. Os homens negros de direita não ficam fazendo vitimismo, pô. É sempre os de esquerda, então a gente tem que ocupar o cargo deles. Nós temos que ocupar os espaços. Por que não pode? Por que vocês não podem? Qual o motivo? Se tem Deus no coração, se tem ar nos seus pulmões, se o seu peito aí tá batendo, eu sei que depois quando você sentar nessa cadeira, você vai ver que o coração vai doer mais. Principalmente se você é honesto. Porque tenho pai, tenho mãe que se preocupa comigo, é uma missão árdua. Eu vejo muitos jovens que querem entrar, vejo muitas pessoas que falam, eu desejo entrar. Cara, entre. Só que lembre-se que a responsabilidade é muito a responsabilidade, que às vezes para fazer o certo é difícil, gente. E aqui eu quero deixar bem claro que eu preferia e queria ter ao meu lado homens e mulheres políticos que não estivessem apenas olhando para o próprio cargo, defender o próprio mandato. Tem muito cara que só pensa em defender o próprio mandato ou conseguir um mandato melhor. Entendeu? Tem gente que só tá pelo cargo, cara. Não tá pelas pessoas. E eu já recebi muito... não é conselho do cão, do diabo. Mas o cara fala assim, pô, você já tem mais de 1 milhão de seguidores, você já tá com a vida ganha, para de bater, para de arrumar briga com o PT, para de fiscalizar. Meu irmão, eu cheguei aqui fazendo isso tudo. Se for pra perder tudo, se for pra perder redes, eu não tô aqui pela minha rede social, eu não tô aqui pra ter mais dinheiro, não tô pelo meu mandato, eu tô pela missão que Deus deu, né? Que Deus nos passou. E a minha vida toda, cara, foi muita dificuldade, lutando sempre contra a maré, como todo brasileiro aqui, que acorda cedo pra caramba, tem um monte de dificuldade. Graças a Deus, a única coisa que nunca me chegou é que eu fui chifrudo, né? Graças a Deus. Então, porque do resto, rapaz, é tanta dificuldade que vem que falaram que meus cabelos iam cair e eu ficar branco. Graças a Deus está ficando branco. E quando eu olho e eu vejo que tem uma pequenininha aqui, tem uma criança aqui, tem uma criança ali, cara, é por eles que a gente está lutando, né? Talvez a gente não vai conseguir transformar o país perfeito para ela, mas para a neta dela vai. Para o neto daquele pequeno vai, né? E eu preciso ver isso. Eu digo que eu quero ser da geração de Josué e Caleb. Eu não estou me importando em ver um mar aberto, né? Eu quero ver a terra prometida. Eu não quero ver os milagres, eu quero ver o próprio milagre em si. A consagração daquela terra prometida. A geração de Josué e Caleb, a geração de que não errou, a geração de que pôde ver a terra da promessa e foi prometida aos seus antepassados. Daí você vê, demora muito, demorou quase 600 anos desde a promessa que Deus fez ao pai Abraão até a concretização. Deus usou várias pessoas, aí demorou mais de 600 anos para eles adentrarem em uma terra que Deus tinha prometido. Nós já estamos mais de 500 anos aqui no Brasil, e a gente tem um pinguço, um cachaceiro roubando um país com um monte de vagabundo, com um presidiário na presidência, com trans assumindo para defender mulher, né? Poxa, tudo errado. Então eu aconselho a vocês, mulheres, pelo amor de Deus, entrem na política mesmo. Quem tem um trans te representando agora lá, que tem que chamar de mulher. Então faça um favor, ocupe os espaços, vamos tirar esse povo que não representa nada da população brasileira. E fica aqui, eu acho que eu falo muito aqui nessa Câmara, tem muito para se discutir, e eu peço desculpa aqui, eu quero pedir desculpa aqui para uma pessoa que veio aqui, que foi o Pedro Pôncio, que da última vez que ele veio aqui, ele viu um pouquinho de gás de pimenta, foi uma briga desgraçada. Agora tá melhor, sabe por que Pedro tá melhor agora? É porque não tem petista. Quando não tem petista, tem ordem, você tá entendendo? Você não tem petista, tem que ser tudo em lugar e ninguém fedido, né? E aí fica aí meus sinceros agradecimentos a todos que vieram. Deus abençoe.
Vamos juntos mudar o destino dessa nação. Amém. Antônio de Jesus foi candidato a vice-prefeita de São Paulo na chapa do Paulo Nassau e é uma conservadora raiz. Então, muito bem-vinda, viu? Obrigado. Boa noite a todos. Pegando aqui o código da palavra aqui do nosso conservador, nosso patriota. Na campanha de 2024, quando eu me coloquei à disposição, primeiramente, de Deus, para não deixar o comunismo entrar no Brasil, utilizando São Paulo como a porta de entrada. Saí de lá vitoriosa, trazendo este legado no meu coração de não deixar o candidato do PSOL levar a prefeitura de São Paulo para o nosso não deles, né? Então, o presidente da República está nadando de braçada aqui no nosso estado. Este legado aí eu levo na minha alma até mesmo depois do fim. Sou policial militar há 25 anos e sinto na pele, eu sei o que é o comunismo, o desprezo do poder público, porque eu sinto na pele todos os dias o que o meu povo sofre. O meu povo da quebrada, o meu povo da periferia, meu povo de pele preta, que nas minhas orações mais profundas eu peço a Deus que os meus entes queridos que morreram num tronco perdoe essa nação para que nós alcançamos a prosperidade e que nenhum homem, nenhuma mulher de pele branca deve nada a nós de pele preta. Não devemos separar o homem da mulher, porque é figurativo que está escrito nas escrituras sagradas de Deus, que a mulher foi feita da costela do homem. Isso daí é bem figurativo, que fala que a mulher ela não quer ficar à frente nem atrás. Nós só queremos ocupar um lugar ao lado dos senhores para trazer a ordem e a serenidade e a sensibilidade feminina que nós possuímos, que é um dom dado pelo nosso Criador. Sou patriota e conservadora do berço. Eu nasci assim porque tinha pais simples, porém conservadores. Sou estudante de política desde 6 anos de idade, quando a minha mãezinha sofreu um AVC grave e por negligência do poder público teve que ser socorrida numa cidade distante e voltou para casa sequelada. Eu sou apaixonada pela princesa Isabel, que é uma mulher de pele branca, que graças a essa princesa, ela é a minha princesa Isabel, que no dia 13 de maio de 1888, às 15 horas da tarde, ela sancionou a lei que tirou o meu povo do tronco. Então, essa história de escravo já acabou lá naquele dia. Nós somos capazes, sim, cor de pele não define caráter de ninguém. Tenho 25 anos de bons serviços prestados à sociedade paulistana como policial militar e só Deus e eu sabemos o que nós passamos nas ruas, principalmente por a mentalidade do nosso povo está bloqueada. O nosso mito, que eu chamo de líder, que infelizmente está no presídio ou sendo medicado, ele é o patriota 01 que tirou venda dos olhos das pessoas que acreditavam que é o candidato X, o candidato Y, da esquerda, que iria fazer justiça por nós. Só manipulou o meu povo. Só que em 2024, Deus me levantou para junta, né, com vocês, com os senhores, com todos vocês aí, para trazer a ordem, ajudar, levantar uma bandeira de direita raiz, e colocar o nosso país no que está escrito na nossa bandeira nacional, que é ordem e que é progresso. Contem comigo pro que der e vier, porque eu aguento porrada, sou bravo.
Estamos juntos e juntas até depois do fim. Até mesmo depois do fim. Contem comigo, porque se tiver alguém e o barco virar, eu sei nadar. Eu vou levantar o barco, vou colocar vocês e vou levar até a margem. É para isso que eu vim. Se não fosse para causar, eu não teria nem nascido. Então a esquerda que se prepare, que em 2026 nós vamos derrubar a esquerda e tomar o local de destaque para a direita, que aquele local lá é nosso, é do nosso povo. Vamos entregar o Brasil para os nossos brasileiros. Muitíssimo obrigada, não tinha um discurso pronto, mas quando a gente nasce para causar, a gente já traz um discurso na ponta da língua. Eu não queria falar, mas ele pediu para que eu falasse. Esse ano eu me coloco mais uma vez à disposição de Deus e à disposição do povo paulista para juntos com os brabos, como o Bolsonaro, que é brabo, aquele homem é brabo, e não mataram ele ainda, senhores, porque ele está ungido pelo Espírito Santo de Deus. E não vão matar o nosso líder, porque lá onde ele está, tem o anjo junto com ele, com a espada de fogo desembanhada, e ninguém vai tocar nele. Porque se o homem não é capaz de defender, Deus é. Então eu me coloco mais uma vez em 2026 como pré-candidata, e vou brigar por vocês, nem que isso vale a minha vida, porque foi assim que eu fiz um juramento com a mão direita, eu fiz um juramento com o sacrifício da própria vida para salvar a vida de pessoas que eu não a conheço. Porque eu nasci para servir e para proteger. Obrigado. Eu tinha comentado com vocês que eu ia falar um pouco mais sobre a ação da USP. Os organizadores eles também me pediram para falar sobre as universidades federais e fazer de alguma forma um crossover com a questão da segurança pública, porque embora pareçam assuntos distintos, a gente consegue sim encontrar pontos de comunhão destes dois assuntos, tá? A questão da educação, principalmente universitária, e também a segurança pública, que está de fato muito preocupante. O pouco que vocês veem dentro das redes sociais, um vídeo meu, um vídeo do Kleber, entre outros, que visitam as universidades públicas do Brasil, não é nem um terço do que realmente acontece. Essa é a realidade. Se tratando das questões da USP, o que aconteceu nesses vídeos que viralizaram demais ali e escutou muita gente, principalmente aquele pai de família que cresceu escutando que a USP é uma instituição renomada, uma instituição conceituada, que o filho entrando ali, estudando, ia sair um profissional renomado, enfim, com a carreira garantida, um currículo de excelência. O pai de família, quando ele olha aquele bando de adolescente pro-max, né, agredindo, usando droga, bebendo dentro da faculdade, fazendo tudo menos estudar, menos se profissionalizar, ele fica espantado e é de causar espanto. Eu já tinha visitado alguns campos da USP, mas há muito tempo não ia até aquele fatídico momento onde viralizaram os vídeos daquela guerra toda, enfim, dos cartazes principalmente, né? Eu estava junto com o pessoal do grupo da União Conservador, nós fomos fazer um ato passando um abaixo-assinado para eles a respeito de drogas, né, falando de entorpecente, uso de entorpecente dentro das faculdades, pedindo para que o estudante que fosse flagrado ou fosse submetido a um exame toxicológico dentro da universidade, que estivesse matriculado e tivesse consumido drogas, para que ele perdesse sua bolsa. É justo, né? A gente vai ficar bancando drogado para ficar estudando a troco do nosso dinheiro, a custo do nosso dinheiro? Não é justo, né? Até porque estudos comprovam de fato que a evasão escolar ela aumenta significativamente quando se há uso de substâncias entorpecentes. O cérebro humano não funciona de maneira adequada. Então a gente está investindo dinheiro em pessoas que não produzirão para a sociedade, não devolverão esse investimento feito. E, obviamente, né, como a gente já esperava, a aderência desse projeto dentro da Universidade da USP foi baixíssimo, né? Só que em determinado momento eu percebo que o interior daquele local, um local que deveria haver neutralidade política, afinal é um local público, ou seja, de diversidade, de opiniões, de ideias, ideologias, enfim, logo esses espaços devem ser neutros.
Não deve haver bandeiras sobre políticos, não devem haver significados ideológicos fazendo parte da decoração daquele ambiente. Uma coisa é um protesto esporádico, uma manifestação. Outra coisa é quando eu passo a decorar, adornar um espaço como este aqui, que é um espaço público, uma Câmara, Casa do Povo, com as minhas próprias ideologias. Onde é que está a neutralidade nisso? Não existe. E naquele local está extremamente contaminado por essas ideologias. Então, vendo aquilo tudo, eu chamei hoje meu advogado, Dr. Ronald. Ele tem uma forte atuação, principalmente nas causas da direita, e pergunto para ele no vídeo, né? Olha, isso aqui é legal? Tem alguma legalidade no que eles estão fazendo aqui? Não, aqui tem que haver neutralidade política. Então tudo bem, então a gente vai subir lá e vai arrancar como qualquer povo, como estabelece a Constituição. O artigo 144 da nossa Constituição de 1988, retrógrada, né? Atrasada, mas ele diz o seguinte: segurança pública é dever do Estado, e fala Estado com letra maiúscula, um E maiúsculo, ou seja, todo o poder público, seja o município, seja o Estado, seja a federação, e responsabilidade de todos, visando a ordem pública e a incolumidade das pessoas do patrimônio. Ou seja, se é responsabilidade de todos, nós devemos agir perante a esse tipo de ilegalidade. Pode ficar calado. E eu, como um homem que tenho forte atuação na segurança e me indigno muito fácil com injustiças e com falta de atitude, fui lá, meti a mão naquilo lá mesmo, arrancamos tudo. E aí, meu amigo, você viu o comunista baixar o demônio ali, né, no corpo, e avançou na gente, como já de costume, né? Só que algo de diferente aconteceu naquele dia, Kleber. Algo aconteceu. Eles estavam muito acostumados com alguns influenciadores, com alguns políticos que frequentavam aqueles espaços, mas até por conhecer as condições da justiça brasileira, o favoritismo da esquerda no que se diz respeito ao âmbito judicial, eles recuavam perante as agressões, com medo de responder um acesso, uma transfobia, um racismo, uma agressão. Mas eu não. Eu não senti um pingo de medo de revidar as agressões deles e me posicionar perante a isso. Ora, trabalhei durante anos combatendo criminoso faccionado, vagabundo conceituado entre os criminosos, e nunca arreguei. Vou arregar para esse bando de adolescente maconheiro, um bando de vagabundo que pensa que é dono do espaço. De maneira nenhuma. Nem eu acho que nenhum dos senhores deveriam, perante a qualquer tipo de injustiça da sociedade. É lógico, sempre preservando a nossa integridade, sempre preservando os nossos limites, mas naquele dia eu não só revidei as agressões verbais dele, como eu e minha equipe nos posicionamos perante aquele recua, fascista, recua, coisa nenhuma. O espaço ali é nosso, a gente banca aquele lugar. Eles acham que em números, eles acham que gritando, eles acham de verdade que eles amedrontam. Mas homens e mulheres de verdade, eles não amedrontam não. Inclusive tá essa moça aqui, levanta aqui por favor. Mariana. A Mariana estava conosco naquele dia, e mesmo sendo uma mulher teoricamente frágil, também enfrentou aquele pessoal lá. Estava aqui também, estava comigo também, Dr. Ronald. Enfrentou aquela galera. E é assim que tem que ser. Eu fiquei muito feliz, porque essa atitude eu percebi que depois desencadeou um movimento muito forte dentro da direita. A gente começou a olhar e falar, pô, peraí, os todes, os frescos, os enjoados, são eles, não somos nós. Na direita, em tese, tem homens de verdade, homens viris, protetores, cuidadores, zeladores da pátria, e não um bando de frouxo. Mas por que toda vez que um homem de direita se posiciona contra um protesto, uma manifestação, um grupo de esquerda, é apavorado, é colocado para fora? Por que isso estava acontecendo?
Então, eu percebi que esse movimento, ele criou forma, ele foi de fato forte e continua crescendo. E é isso que tem que acontecer. A gente tem que combater fogo com fogo. Isso não é extremismo, isso é justiça. É a gente entender o nosso lugar. É a gente entender que enquanto a gente der espaço, enquanto nós demos espaço para comunista dentro de universidade, para comunista dentro da cultura, dentro da música, dentro do teatro, dentro da arte, eles vão tomar esses espaços e não vai haver espaço para nós. Eles vão continuar contaminando os nossos filhos, eles vão continuar contaminando as gerações vindouras e a gente vai ter que recuar como eles vivem pregando. Isso tem que acabar. Homens e mulheres. E não importa se você é de sua ideologia, não. Não importa se é de centro, se você não tem uma ideologia, se você é de direita. O que é justo, o que é verdadeiro. Não se combate verdade, não se combate mentira com mentira, se combate mentira com verdade. Se combate a espada com espada. Então a gente tem que lutar assim, seja no âmbito ideológico, se precisar, no âmbito físico. Sabe por quê? Porque eles adotaram dentro das universidades, por maioria, a ideologia comunista. A ideologia que matou mais de 100 milhões de pessoas ao redor do mundo. E que é livre e amplamente traduzida, espalhada dentro de universidade. Esses doutrinadores, eles são doutrinados dentro dessas universidades e saem por aí espalhando isso para crianças pequenas, para adolescentes. E cria-se um ciclo sem fim. Como que uma ideologia tão maligna, tão nefasta como essa, não é criminalizada no Brasil? Como que se permite isso dentro de órgãos públicos e ninguém faz nada? O nazismo matou gente pra caramba, mas foram 40 milhões. Enquanto o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo inteiro, cara. Se um dia, prestem atenção no que eu vou dizer, Deus me colocar numa posição de governo do Estado ou na presidência, quiçá, eu vou criminalizar o comunismo no Brasil da forma que tem que ser. Eu vou lutar para isso. Eu vou. E sempre ter parceiros para fazer isso. Já passou da hora. Já passou da hora de fazermos isso. Porque não se trata de ideologia, não se trata de opinião política, se trata de criminosos, estupradores, fascínoras, assassinos como Che Guevara, Mao Tse Tung, Stalin, entre outros, que são adorados, que são amplamente divulgados por esses artistas, por esses estudantes de federal, e todo mundo aceita. Mas eu não. Eu nasci numa geração de homens fortes, valentes. Eu nasci numa geração, eu não estou falando de idade, eu não estou falando do ano que eu nasci, não. Eu estou falando de um levante espiritual, estou falando de uma geração que o Senhor chamou para se levantar contra os tiranos do Brasil e não permitir mais que a tirania avance. E não permitir mais que a maldade avance, que essas ideologias malignas nos contaminem as nossas crianças. Agora, Vitor, uma licença, por favor. Conclui seu raciocínio aqui já e o agradecimento que é já para falar do Kleber, tá bom? Por gentileza. Enquanto nós ficarmos apenas nos indignando no sofá da nossa casa, olhando a tela do celular, fazendo comentário na rede social, nada vai mudar. Nada vai mudar. Nós precisamos entender o nosso papel, o nosso chamado, o nosso propósito nessa terra, primeiro de tudo. Precisamos entender quais são os nossos limites, sair da zona de conforto e começar a lutar, e começar a combater. Porque eles, a turminha do amor, não tem nada de amor neles. Só tem maldade, só tem agressões. Já tentaram tirar a minha vida, já tentaram tirar a vida de outros políticos, influenciadores, várias e várias vezes. E a gente vai ficar respondendo isso com flores até quando? Então, para finalizar, isso tem tudo a ver com segurança pública. Porque eles depredam, eles picham, eles ameaçam, eles cometem calúnia, de tudo, todo tipo de crime eles cometem, principalmente dentro de Universidade Federal. E até quando nós vamos permitir, até quando nós não vamos nos levantar perante as nossas leis para criminalizar e para punir esses bandidos, que de estudante não tem nada, são bandidos,
Então eu agradeço demais a oportunidade, a presença de cada um nessa sexta-feira. Meu muito obrigado e deixo como recado a mensagem de mudança, perseverança e esperança no coração de cada brasileiro que está revoltado e indignado. Mas não basta somente se revoltar, precisa se mover. Deus abençoe a todos. Continuando um pouco aqui da minha trajetória, e já entrando um pouco no tema também, eu entrei para a política, vendo a política como uma consequência da minha luta, daquilo que eu acredito. Estando indignado com o estado de coisas que nós vivemos, a política se apresentou para mim, como eu acredito que é a maneira correta de se enxergar a política, como um meio para a gente chegar mais longe. Talvez o único meio, gostemos ou não, é o único meio que nós temos para tentar transformar a nossa sociedade, o nosso país, a nossa cidade naquilo que nos desagrada. Foi por isso que me candidatei a vereador aqui do Guarulhos e acabei me tornando, com a graça de Deus e a confiança do povo, o vereador mais votado da história de Guarulhos. Mas enxergo a política como uma missão. Não tenho amor nenhuma, tenho respeito. Ali está o meu assessor sentado na cadeira que eu sento ali. Levanta aí, Galo, com sua cadeira. Essa é a cadeira que eu sento. Eu quis escolher a que fica mais próxima da saída ali, para nunca me esquecer de onde é que eu pertenço. Eu pertenço ao povo. Político, para mim, é funcionário do povo, ao lado do povo. Esse é o meu lugar. Então ele está pertinho da saída ali. E para me lembrar também que isso tudo aqui é efêmero. Que eu não sou o meu cargo, eu não sou a minha função, eu não sou o meu poder. A gente está aqui exercendo um poder em nome do povo. O problema é que na política hoje em dia, muitas vezes as pessoas passaram a confundir e enxergar a política como um meio para se satisfazer, ao invés de satisfazer o povo. E aqui, sentado nesse local, fazendo a política do dia a dia, conhecendo a política de perto, a gente percebe o seguinte: muitas vezes, pessoas que são pequenas lá fora são as pessoas que mandam aqui dentro. Chega aqui com uma votação pequenininha, mas são as pessoas que dominam aqui esse ambiente, que dominam os rumos da política, da cidade, das leis. Enquanto pessoas que veem um apoio popular acabam tendo uma força muito pequena. Mas eu prefiro ser pequeno, ser pequenininho aqui dentro e sair nas ruas e ter o apoio da população, ao contrário de muitos que são grandes, gigantes aqui dentro, mas que lá dentro, lá fora, são pequenininhos. E que talvez até se escondem do povo, porque se apresentarem vão sofrer hostilidades, não é? Mas isso traz para nós uma lição, né? Tem alguma coisa errada nisso. Se aqueles que têm o apoio popular chegam aqui dentro e não mandam nada, e aqueles que não têm apoio chegam aqui e mandam tudo, como é que a gente faz para inverter essa situação, né? Não tem jeito. É por meio da política e é por meio da participação. E trazendo agora, entrando de fato no tema, se a gente for olhar para a nossa política de segurança pública, as legislações de segurança pública, nos últimos 30 ou 40 anos, a gente vai assistir medidas legislativas que foram tomadas diante de uma obsessão pela desencarcerização ou desencarceramento. Uma obsessão por proteger, acobertar e trazer privilégios para os criminosos e desprezar por completo a parte mais importante da equação criminosa, que são as vítimas. E aí aqui eu cito alguns institutos como esse. A gente tem aí a saidinha temporária, que estamos assistindo agora, uma pouca vergonha, uma palhaçada. Agora a saidinha temporária de Páscoa. Alguém acha que algum criminoso, algum bandido vagabundo vai sair para a rua para ir para uma missa, para ir cultuar com a sua família, ou vai praticar mais crimes? Ou vai praticar mais crimes e não vai voltar para a cadeia? Então são resquícios. Agora, felizmente, há 2 anos foi aprovada uma lei que acaba com a saidinha temporária. Mas por que ainda acontece? Porque tem um entendimento jurisprudencial que a lei penal menos favorável, mais maléfica para o réu, não pode retroagir. Então ela só vai valer para réus presos condenados após a lei. Então vejam que ainda vamos ter que aguentar essa palhaçada por muito tempo, onde a gente vê bandido na rua tocando terror e cidadãos de bem preso em casa com medo. Agora, por que será que nós tomamos esse caminho? Por que será que o Brasil escolheu esse caminho? Tudo vem do quê? Vem dessa ideologia podre.
uma ideologia que só serve para atrasar a sociedade, baseada em destruir tudo que foi construído pelas antigas gerações. E o conservadorismo é isso, é o respeito pelo que os nossos antepassados fizeram, pela consolidação dos valores que foram trazidas através de gerações, enquanto o progressismo, ele prega o contrário. Vamos acabar com tudo e vamos começar de novo. De nada valeu a nossa história. Em vez de aprender com a história, o que eles querem é rasgar a história. E o progressismo, ele traz em si a ideia do relativismo. O relativismo parte do princípio de que se nada é absoluto, nenhuma premissa é absolutamente verdadeira. Então tudo é absolutamente questionável. Quem foi que disse? Quem foi que disse? Quem foi que disse que o homem não pode se casar com outro homem? Quem foi que disse que o homem não pode presidir, o homem biológico não pode presidir uma comissão das mulheres? Quem foi que disse que o homem biológico não pode lutar jiu-jitsu ou boxe e bater numa mulher? Quem foi que disse que um pai não pode se relacionar com uma filha? Esse é o limite do não limite, onde chega o progressismo. É um progresso ao infinito. Então, é uma ideologia extremamente perigosa e danosa. E o relativismo, ele traz a ideia de que o ser humano, ele não é dotado do livre-arbítrio. O ser humano, ele é produto do meio. Então, se ele é produto do meio, o ladrão, ele é o quê? Uma vítima da sociedade. O traficante é uma vítima do usuário. O pedófilo, ele não é um monstro, um canalha, que sabe o que faz. Ele é um coitado, talvez uma vítima da criança, que tem que ser tratado. Ele é um doente, tem que tomar muito cuidado, chamar pedófilo, estuprador de doente. Não são doentes, são monstros que sabem o que fazem, dissimulados, que têm prazer, tanto no prazer mórbido, no ato sexual, na lascívia, como em enganar a criança, enganar os pais. Então tudo isso traz esse tipo de legislação como consequência, porque as leis são consequências do movimento da cultura social, e levaram a esse estado de coisas, de leis que protegem bandidos e beneficiam criminosos e desprezam as vítimas. E aí nós assistimos a verdadeiras contradições e hipocrisias. Vejam vocês, estamos aqui no mês das mulheres. Belíssimo esse mês, belíssima data que representa a luta justa e verdadeira das mulheres pela igualdade. Tenho certeza que todos nós aqui somos favoráveis que homens e mulheres tenham igualdade de condições, respeitadas as diferenças entre cada um. É isso que faz o ser humano, o gênero masculino e feminino belos, o respeito às diferenças. Porém, o que nós assistimos são aqueles que mais dizem defender as mulheres, com discursos bonitos, palavras bonitas, homenagens, dizem combater a violência contra as mulheres, mas vejam vocês que esses mesmos pertencentes à ala da esquerda, ao PT, ao PSOL, que dizem defender tanto as mulheres, são os mesmos que são contrários ao aumento de pena do estupro, são contrários ao projeto de lei no Congresso Nacional que visa a castração química, são contrários às leis que acabam com a progressão de regime, são contrários ao fim da audiência de custódia que colocou nas ruas essa semana um vagabundo, canalha, covarde que bateu numa menina no elevador, parecia um replay daquela cena do ano passado, só que isso aconteceu aqui em Guarulhos. Então vejam vocês essa contradição. Não dá mais pra gente aguentar esse tipo de coisa, não dá mais pra suportar. E o meio para isso é a política. É a gente trabalhar com leis mais duras, que tragam de fato essa visão de defesa da sociedade, que promovam no bandido a ideia, a certeza do castigo. A certeza de que se determinada pessoa se praticar um crime, ela vai ser punida por isso, vai para a cadeia e vai permanecer lá dentro por um bom tempo. A meu ver, em alguns casos, até a morte. Não sou favorável à prisão perpétua pessoalmente, porque sou cristão. Como cristão, eu tenho que acreditar no mandamento que só aquele que deu a vida é que pode tirar. Mas sou favorável à prisão perpétua.
e que ele trabalhe dentro da cadeia para sustentar o seu próprio custo. Então, são medidas que a gente precisa adotar, senão a gente não vai ver a nossa sociedade mudar. O bandido, quando ele decide praticar um crime, ele passa um processo decisório interno racional. Quem disse isso foi Gary Becker, que trouxe a teoria econômica do crime, ganhou um prêmio Nobel por isso. O bandido é um ser racional, dotado de livre-arbítrio. E que, portanto, ele faz essa equação da possibilidade de ganho com a possibilidade de ser pego. E quando no Brasil ele analisa essa equação, qual que é a conclusão que ele chega? Para concluir, vou dar um exemplo para vocês. André do Rec, um dos maiores narcotraficantes do Brasil, preso em 2020 após uma operação extremamente meticulosa, cuidadosa, planejada durante um ano pela divisão anti-sequestro aqui da Polícia Civil do Estado de São Paulo, onde eu tive a honra de trabalhar. Preso lá na casa dele em Angra dos Reis. Ele é preso, colocado na cadeia, os bens dele, helicóptero, carro de mim, são todos apreendidos. Menos de um ano depois, ele é colocado nas ruas. E logo depois, ele deixa o país. Menos de um ano depois, os seus bens, inclusive o seu helicóptero, estavam sendo usados pela Polícia Civil para salvar vidas, para transportar órgãos. É devolvido para a família. O crime valeu para esse indivíduo? Foi um bom negócio? Qual que é o resultado da equação que o criminoso enxerga no Brasil hoje em dia? De que o crime é um bom negócio, de que o crime compensa, de que o crime vale a pena. É isso que a gente tem que mudar e é por isso que a gente está aqui. Quero terminar dizendo o seguinte: cada vez mais a humanidade se divide entre aqueles que lutam e aqueles que se omitem. Quero parabenizar a cada um de vocês por fazerem parte do primeiro grupo. Deus abençoe a todos. Eu gostaria de puxar, como o pessoal costuma dizer, um gancho, o nosso Pedro Pôncio, em sua fala, citando São Tomás de Aquino, ele fala a respeito da pecaminosidade humana. Ele nos falou um pouco a respeito daquilo que em teologia nós conhecemos como sendo a corrupção total do gênero humano, ou depravação total, dependendo da linha teológica, onde nós entendemos que o pecado ele atinge todas as áreas da vida humana. Ou seja, nós não nascemos como um produto, uma folha em branco e a sociedade que corrompe a nossa personalidade. Não. A sociedade ela é problemática, porque nós, enquanto seres humanos, ontologicamente falando, nós somos os seres caídos, pecadores. Nós atraímos problemas porque nós causamos problemas. E o que isso tem a ver com segurança pública? Eu preciso dizer isso porque, primeiramente, nós somos fiéis a Deus e também aos nossos princípios. Hoje nós vivemos num país onde boa parte dos juristas, boa parte dos universitários, eles acreditam que a cadeia ela serve para ressocializar o criminoso. A gente sabe que não. A cadeia, na verdade, é a universidade do crime. O cara entra lá, um ladrão de galinha, e ele vai sair PhD em crime organizado, dando aula, aprendendo a burlar a polícia, aprendendo a mentir identidade. A gente sabe que cadeia não ressocializa. Mas diante disso tudo que eu tenho falado, uma das coisas que nós precisamos comentar é: eu sou conservador porque eu sou cristão. E como cristão, acima de tudo, eu preciso dizer que sim, a cadeia não ressocializa ninguém, mas Cristo ressocializa. E eu tenho amigos que foram presos no tráfico de drogas ou em outros tipos de crimes e que hoje são meus amigos. Já os recebi em casa, porque foram ressocializados, não por um programa ideológico que nós estamos vendo hoje, a falência do sistema penitenciário brasileiro, mas sim por conta da palavra de Deus, por conta do próprio Cristo. E diante também disso tudo que nos foi apresentado, nós precisamos falar também a respeito da reincidência criminosa. Ou seja, o criminoso, ele comete crimes, muitas das vezes ele não vai preso e quando vai, ele não paga na justa proporção pelos seus crimes, e isso faz com que ele pense, ele veja que o crime compensa neste país. Eu sei que muitos de nós já passamos, já tivemos este pensamento na nossa cabeça. Poxa, andar pelos caminhos errados, pelos caminhos tortuosos da vida, ser um bandido, um criminoso, um vagabundo, compensa no Brasil.
E parece que tudo tem nos levado para isso. O criminoso tem sido muito bem tratado, muito bem representado. Esses dias, inclusive, nós postamos alguns vídeos em nossas redes sociais de um bando de mulheres, parecendo ali uma roda, desculpem, de galinhas, brigando por um preso durante a visita íntima. Gente, pelo amor de Deus, a que ponto nós chegamos? Eu acho que a maioria de vocês já viu aquele vídeo de um cantor famoso, do cabelo vermelho, lá do Rio de Janeiro, cantando, filho de um narcoterrorista cantando, e um monte de criançada chorando na frente dele, emocionada, porque estava vendo o cara ali. Então nós vivemos no fenômeno, atualmente falando, né, da bandidolatria, do afrouxamento das leis. E é por isso que eu falei de reincidência criminosa. Porque o cara comete um crime, você está lá no ponto de ônibus, você está com o seu carro, você está com o seu celular, eu vi que um monte de gente aqui tem um iPhone, né? Alguns, às vezes, parcelaram em 10, 15, 20, 30 vezes. Aí vem um marginal, coloca uma arma na tua cara, não tem como a gente pagar para ver se é de verdade ou não, chama você que é trabalhador de vagabundo, leva o seu bem, muitas das vezes ele consegue escapar ileso quando ele é capturado. Às vezes ele já vendeu o seu bem, o outro já revendeu, e aí ele vai ficar, às vezes, um dia guardado no DP, e às vezes vai sair na audiência de custódia. E aí, novamente, eu quero trazer à baila esta reflexão. Por que a segurança pública deste país, como eu disse no princípio, é o maior problema atual deste país? Porque a segurança pública, quando nós falamos sobre isso, muitas das vezes o que vem à mente é o bandido de moto colocando a arma na cara do cidadão. Mas nós estamos falando também sobre pedófilos, estupradores, corruptos, ou seja, toda uma gama de crimes que facilita e que é conivente com a atividade fim do crime organizado. Tráfico de drogas. Nós vemos também, nós temos, infelizmente, um judiciário que facilita muitas das vezes a vida do criminoso e arrebenta com a vida do agente de segurança pública, o policial. Quantos amigos meus, nós temos aqui uma policial que foram punidos, presos, foram parar no Romão Gomes, porque matou vagabundo, porque prendeu vagabundo. Mas aí acharam alguma brecha na atuação dele e disseram: o policial tem que ser punido. E o bandido sai pela porta da frente e o policial, muitas das vezes, quando não é preso, ele fica com uma dívida enorme, porque tem que pagar um advogado. 50 mil, 60 mil, 70 mil, às vezes no tribunal do júri. Nós temos advogados, delegados aqui que sabem muito bem como é que funciona isso. Que tristeza para nós! Quantas vezes nós vimos policiais acuados ao entrar na favela, na comunidade, e a população se revoltar contra eles, porque eles foram prender um criminoso. Quantas vezes nós vimos isso? Policiais apedrejados, policiais que foram encurralados, policiais mortos. E ninguém fala sobre isso do lado de lá, eu estou falando da esquerda. Mas na hora de visitar o criminoso, o ladrão de galinha, o traficante, o chefão da facção, eles vão. Eles fazem o maior lobby em cima disso. Então, eu estou falando tudo isso, gente, para a gente poder entender. Eu sei que muitos entendem até melhor que eu sobre isso. Mas nós precisamos entender a gravidade, o tamanho do buraco onde a gente está no meio. O nosso país vive sim, como eu disse, uma guerra civil não declarada. Nós temos medo de sair na rua. A gente tem medo de ficar na frente da nossa casa. Quando vê lá, né, aquela dupla de dois virando motinha na esquina, só falta a gente correr para dentro da casa, não é verdade? Onde nós vamos parar com tudo isso? Quem já foi no Rio de Janeiro sabe do que eu estou falando. Ano passado nós tivemos aquela mega operação que, pela graça de Deus, tinha que ter toda semana ou todo dia. Vocês viram a repercussão que deu? Vocês viram como muitos policiais quase foram presos? Alguns estão enrolados até hoje. Há uns 2 ou 3 anos atrás, nós tivemos a operação lá na Baixada Santista, depois do assassinato daquele policial de rota.
onde o nosso, até então, secretário de Segurança Pública, o Guilherme Derrite, estava à frente desta operação, juntamente com uma cadeia enorme de comandantes da Polícia Militar e também delegados da Polícia Civil. Operação maravilhosa, mas que muitos policiais ficaram enrolados juridicamente falando, porque estavam lá combatendo um crime. Um policial foi morto, um agente do Estado. Se coloque no lugar do policial agora. Você usa farda, você usa distintivo e você carrega a bandeira do Estado no seu ombro. Você carrega a insígnia da Polícia Militar ou da Polícia Civil no seu outro ombro. E quando você entra num determinado lugar, alguém quer cuspir em você, quer bater em você, quer dar tiro de fuzil em você. Isso é ou não terrorismo, gente? O Estado não está conseguindo entrar lá de forma pacífica. Infelizmente, no nosso estado, o estado de São Paulo, nós temos visto isso. Locais onde a Polícia Militar do estado de São Paulo entra em todos os lugares. Mas nós sabemos que tem lugares onde precisa de confronto. Precisa de uma presença mais forte. Muitas das vezes um armamento mais pesado. E por falar em armamento pesado, vejam o armamento dos bandidos. No estado de São Paulo, ou em qualquer outro estado deste país. Parece que o Estatuto do Desarmamento funcionou muito bem, né? Eles estão cada vez mais armados. E o cidadão de bem cada vez menos armado. Ou seja, este governo que aí está, eles criaram lobos e promoveram ovelhas. Ou seja, o cidadão de bem hoje é um cordeirinho na mão, nas garras dos lobos. E o judiciário? Lógico, eu sei, eu não estou generalizando, tá? E as leis do nosso país, os processos penais, muitos travados, muitos parados. E aí o policial fica com aquela sensação de estar enxugando gelo, desmotivado, ou seja, pela reação da sociedade que foi doutrinada contra a ação da Polícia Militar. E também muitos estados com baixos salários, poucos equipamentos. Gente, onde é que a gente vai parar? O nosso país está caminhando por um rumo complicado, mas graças a Deus, e eu louvo a Deus por isso todos os dias, como alguns dos nossos amigos disseram aqui, Deus tem levantado pessoas, homens e mulheres que não têm medo da caneta de magistrado, que não têm medo da caneta de juiz do Supremo Tribunal Federal, que não têm medo de falar para lutar contra esse sistema que aí está. Desde já, me coloco à disposição de todos também. Nós estamos juntos nessa luta. Seja vocês que ocupam cargos políticos, quem ocupa cargo público, nós estamos juntos. Nós não podemos abandonar os policiais na linha de frente. Nós não podemos nos acovardar diante de vagabundo lá fora. Eu não estou falando para fazer loucura não, tá, gente? Mas o que eu estou dizendo é, nós não podemos deixar de lutar. Meus amigos, obrigado pela oportunidade, obrigado pela atenção de vocês. É sempre um prazer estar aqui, é sempre um prazer estar reunido com vocês. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.